Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Shalom Haverim, Shalom Achim, Shalom Beni, vocês meus filhos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Me'av Leben, o programa de pai para filho. Programa que tem como objetivo falar sobre a Parashah HaShavua. E nós já estamos falando sobre a Parashah HaShavua da semana, e que essa semana é Vayetze, né? E hoje estaremos então, portanto, abordando a sétima aliá, né? Ou a sétima leitura, juntamente com o Maftir, ok? Então nós estaremos lendo e finalizando a Parashah desta semana, ok? Então vamos lá, antes de mais nada vamos continuar com a bênção da Torá, da leitura, e aí a gente segue prosseguindo, explicando, comentando a Parashah HaShavua, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol amim venata lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Bendito sejas tu, até nosso Deus, o Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos destes a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que nos destes a tua Torá. Amém. Vamos então começar. Bem, essa sétima leitura, ela começa com a resposta de Lavan, né, com relação à queixa de Yaakov, que Yaakov estava se queixando com ele, né, falando da indignação de Yaakov, dizendo que ele tinha trabalhado, tinha lutado, tinha feito tudo por Lavan, né, e Lavan tinha mudado o salário dele 100 vezes, ok? Então vamos lá, dar continuidade. Lavan respondeu, isso começa a partir do versículo 43, ok? Lavan respondeu e disse a Yaakov: as filhas são minhas, os filhos são meus, ou seja, se referindo aos netos, né? Os rebanhos são meus. Já aí não é, né? Mas tudo bem. Aqui a Torá diz que ele fala isso: os rebanhos são meus e tudo que vês é meu. Quanto às minhas filhas, como eu poderia fazer alguma coisa a elas hoje e aos filhos que elas deram à luz? Aqui é algo bem interessante. Parece que Lavan é um homem justo, um homem temente a Deus, porque ele acaba dizendo que ele jamais faria mal às filhas dele e aos netos, né? Enfim, a gente vai se reter em comentários aqui. Portanto, agora vem, façamos uma aliança, eu, tu, e que os nossos sábios dizem, né, e que Deus seja testemunha entre mim e ti. E aí Yaakov então tomou uma pedra e erigiu como um monumento. E Yaakov disse a seus parentes, os nossos sábios vão dizer que ele disse aos seus filhos, né, juntai-me pedras aqui. E eles pegaram as pedras e formaram então, portanto, um montão e comeram sobre o montão. E vem falar que Lavan então chamou aquele local, né, a pedra erguida, de Yegar Saaduta, que significa montão do testemunho em aramaico, mas Yaakov o chamou de quê? Chamou de Gal-ed, o mesmo, só que em hebraico, né? Vamos prosseguir mais. Lavan disse: este montão será testemunha entre mim e ti, por isso ele foi chamado então de Gal-ed, né? Que significa, na realidade, o montão do testemunho, né? Então eles fizeram nesse momento aqui a aliança e etc. Daqui em outro Sefer Torah, mas lá na frente a gente vai ver que Israel sempre respeitou esse acordo, né? Mas a gente vai ver que lá na história os descendentes de Lavan acabaram de respeitando essa aliança de transpassar esse montão para fazerem mal, né? Ok, então. O versículo 49 continua a enfatizar, né? E diz que também Yaakov chamou ele de Mitzpah, né? Mitzpah, que é observatório, ok? Pois
Labão havia dito que Deus vigiaria entre mim e ti quando estivermos fora do alcance da vista um do outro. Então, o próprio Labão, falou, então, portanto, que Deus vigiaria entre mim e ti, entre ele e Jacó, quando estiverem fora do alcance um da vista do outro. A gente vê aqui que muitas vezes a gente acaba proferindo palavras e decretando ou bênção ou maldição sobre a nossa vida. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que justamente o próprio Labão decretou, na verdade, uma sentença contra ele, porque, como eu disse, mas lá na frente, a descendência dele, os descendentes dele acabaram respeitando esse acordo, e a gente vai ver mais tarde, quando a gente chegar nessa leitura. Ok? Versículo 50 continua, e ele continua falando: se maltratares minhas filhas, ou desposar outras mulheres além de minhas filhas, mesmo que não haja ninguém nos observando, sabe que Deus é testemunha entre mim e ti. Aqui é interessante essa última parte aqui da nossa paraxá, porque demonstra que o Labão é um homem íntegro, justo e etc. Alguns dos nossos sábios vão dizer que por que ele agiu dessa maneira? Ele agiu dessa maneira porque, como ele já estava afastado, ele tinha viajado para se encontrar com Jacó, e ele acabou rapidamente deixando de ser influenciado pela idolatria do local onde ele vivia, e aí, afastado já no deserto, apenas em companhia de Jacó e da presença do eterno Deus de Israel, ele começa então ali a mudar a má inclinação dele, e ele transparece que começa a agir de forma justa, pedindo que Jacó então não desposasse outras mulheres e não fizesse mal às filhas dele. Ok? Então, nossos sábios vão dizer que ele acabou, na realidade, sendo contagiado, e sendo influenciado de maneira positiva quando estava na presença de Jacó. Ok? Labão disse então em Jacó, continuando o 51, este montão e eis o monumento que erigi entre mim e ti. 52, este montão será testemunha e o monumento será testemunha de que eu não passarei em direção a ti, além deste montão, e tu não passarás em direção a mim, além deste montão e deste pilar, com a intenção hostil, ou seja, de guerra e etc. Ok? Que Deus de Abraham, o Deus de Nahor, o Deus do teu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Yitzhak. Os nossos sábios vão falar ainda mais que quando a Torá menciona que um personagem olha ali e fala pelo Deus de Abraham, porque Deus, na realidade, só é considerado o Deus verdadeiro daqueles que já se foram, porque são aquelas pessoas que viveram uma vida digna, foram verdadeiros tzadik, e aí sim trilharam um caminho de perfeição, de andarem com Deus. Então Deus os chama. Enquanto eles chamam, Deus acaba sendo classificado como o Deus deles. Porque Deus não diz que é o Deus de Yitzhak e de Jacó, porque eles ainda estavam vivos e ali não sabia, a história deles ainda não tinha se concluído, se concretizado, e aí eles ainda estavam passivos de erros e do livre-arbítrio, Mas a gente sabe que depois, no final da história, todos eles foram verdadeiros tzadik, como até hoje a Torá fala que eu sou o Deus de Abraham, Yitzhak e Jacó, como lá na frente ele se manifestou a Moshe no Monte Sinai, e aí fala para Moshe justamente isso: eu sou Deus dos teus antepassados e etc. Então diz mais que Jacó foi lá e abateu animais na montanha, e ele convidou seus parentes para comer uma refeição. Por que ele disse que foi Jacó? Porque Jacó, naquele momento ali, fez o abate ritual, segundo a kashrut, e aí para se alimentar de comida cachê, e eles fizeram uma refeição e pernoitaram na montanha. Aí uma fitir vem encerrando, falando que Labão levantou-se cedo pela manhã, beijou seus filhos, nesse caso seus netos, suas filhas, os abençoou, e então Labão se voltou para sua casa.
é interessante como o Maftir ele encerra mostrando e demonstrando um Lavan completamente diferente daquele Lavan que a gente viu desde o início da sua história dentro da Torá e desta Parashá, né? E fala, e Lavan se levantou cedo. A gente vê que aqueles que levantaram cedo eram verdadeiros tzadik como o pai Abraham, que levantou-se cedo quando Deus pediu que ele fosse até o Monte Moriá, realizar Kedah de Yitzhak, né? E ele levantou-se, sempre levantou-se cedo. Os homens tzadiks, os homens devotos sempre se levantam cedo. E aqui começa a demonstrar um Lavan diferente, né? E levantou-se cedo pela manhã, beijou, olha, um homem carinhoso, que beijou seus filhos, beijou as suas filhas, que antes tinha tido o comportamento até de vender as filhas, abençoou e diz que ele os abençoou, fez a brachá. Algo que é muito importante no judaísmo é quando um pai ele levanta as suas duas mãos para abençoar os filhos. Todo o Shabbat, no Kabbalat Shabbat, quando a gente abençoa os filhos, os homens, né? Esmer Elohim, Kesar, Arev, Garachel, Veleia, e aí Varichecha, Adonai Veishmerecha, e aí continua, né? Ou Esmer Kefrai, Vechimenash, né? Ou que seja como Sara, Arev, Garachel, Veleia, ou como Efraim, Menash. E é interessante que isso é algo muito importante. E aqui a gente vê Lavan fazendo isso, abençoando, né, os seus filhos, as suas filhas e os seus netos. Ele disse que Lavan se foi e voltou à sua casa. Essa parashá vai terminando dessa forma, a história de Lavan aqui. Simplesmente levantou-se e foi à sua casa. Não demonstra mais nada, não demonstra que ele brigou, que ele falou alguma coisa, que ele advertiu, que quer dizer, ele fez o papel dele e terminou, mostrando como é importante a pessoa estar ao lado de um tzadik, como é importante as pessoas estarem vivendo em um ambiente que é permeado pela Torá, que é permeado, que está em volta a base moral, espiritual da Torá. Então, que interessante, a gente vê então um Lavan diferente sendo influenciado de maneira positiva pelas mitzvot e pela presença divina na terra, como eu disse que é o verdadeiro objetivo de toda essa jornada de Yaakov, do pai Abraham, de Yitzhak e agora de Yaakov, é fazer deste lugar da terra uma morada para Deus e influenciando influenciando de uma maneira positiva as pessoas, como o pai Abraham fez e como Yaakov, agora demonstrando e comprovando, no final dessa história conseguiu, mesmo que por pouco tempo, influenciar positivamente o seu sogro a reconhecer o verdadeiro Deus de Israel. E aí o Maftir, então, portanto, que começa do capítulo 32, versículo 1 em diante, ele finaliza com a nossa parashá da semana, Vayetzer, ele finaliza justamente com o versículo 2 e 3, que fala: Yaakov prosseguiu seu caminho e os anjos de Deus saíram para saudá-lo. E quando os viu, diz aqui a Torá, Yaakov disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar, portanto, de Mahanaim, que significa campos gêmeos, né, que fica próximo ali entre Gilead e Yarden, né, o rio Jordão, né, no mapa próximo ali ao rio Yaboque e etc. Então nós terminamos a nossa parashá aqui e finalizo até com uma certa alegria, sabendo que a história de Lavan, aquele homem que era considerado também enganador, que enganou 100 vezes o nosso pai Yaakov, ele termina de uma maneira positiva essa nossa parashá, graças à influência da Torá, à influência do pai Yaakov, né, na vida de qualquer pessoa, que mostra que qualquer pessoa pode mudar, por mais má que ela pareça ser, que ela possa ser, se nós estivermos rodeados, né, e permeados de mitzvot,
E se nós estivermos rodeados dessa influência da Torá na nossa vida, tudo pode acontecer para melhorar a nossa vida para melhor. Ok? Vamos então finalizar com a bênção da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayim lo natan betoenu. Baruch atah Adonai notei haTorá, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade, plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, eterno, que nos destes a Torá. Amém? Amém. E aí, ainda mais tem a Haftarah, que é a Haftarah Vayetzer, que fica em Oséias, tá? Capítulo 11, versículo 7 ao 12, 14. Tá? Vou ler para vocês, para a gente saber do que se trata. Na Parashá Vayetzer, Yaakov foge de seu irmão Esav, Esaú. Nesta Haftarah, lemos que Deus ajudou Yaakov a sobreviver às maquinações de seu sogro Lavã, homem rico, porém ardiloso. Aqui Deus compara os Yehudim, os judeus do reino do norte, a um mercador falso e enganador como Lavã. Aí vocês podem ler que faz a referência, ok, a nossa Parashá. E a gente fica por aqui com mais um programa Me'av Le'Ben, um programa de pai para filho, sempre dizendo que o objetivo, a finalidade desse programa de pai para filho é um programa que foi criado para que a gente discutisse a Parashá HaShavua, a Parashá da semana, com a orientação do Rebbe de Lubavitch, que sempre disse que nós deveríamos viver com a Torá, com as Parashiot, ou seja, cada dia da semana vivendo sob a influência da Parashá e da Aliyah. E o objetivo é explicar e deixar aí para os meus filhos, a minha primogênita Gabriela Dudani, para o Gabriel Kalev e para a Ariela Hassed, e também para os próximos filhos que virão, os netos, e que esse programa, esse trabalho possa se perpetuar aí na internet e, sei lá, se eu estiver vivo ou não, que continue aí eternamente na internet, sendo utilizado pelos nossos descendentes, pelos nossos filhos, e saiba sempre que a Torá, ela é a fonte da vida, é a árvore da vida para aquelas que nela se apegam, para aqueles que nela se apegam, Então, você quer resposta dos seus problemas, tudo está na Torá. Então, um bom Shabbat Shalom para vocês, e a gente se vê na próxima semana com mais uma Parashá HaShavua. Shalom Aleichem, Leitraot.